Olá pessoal, vamos falar agora sobre meiose, dando continuidade ao processo de divisão celular que a gente está tratando. A gente viu mitose com suas fases prófase, metáfase, anáfase e telófase, e agora a gente vai para a meiose porque tem alguns detalhes para a gente explorar aqui. Vamos lá. Meiose é o processo de divisão celular que vai produzir os gametas, certo? Você pega uma célula diploide e produz 4 células haploides no final. Bom, a meiose, ela é um processo onde eu tenho uma duplicação de cromossomos uma única vez, mas eu tenho 2 divisões celulares consecutivas, onde a primeira divisão celular é um pouco diferente, que é o que a gente vai abordar aqui, e a segunda divisão celular é igual a uma mitose, idêntica, sem nenhuma diferença. Dessa maneira, a primeira divisão celular da meiose é que é importante para a gente tratar aqui passo a passo, como se a gente estivesse tirando fotos das fases dela. A segunda divisão é a gente reproduzir uma mitose, como no módulo anterior. Vamos lá. Então, numa meiose, você pega uma célula diploide e vai produzir 4 células haploide. A meiose é um processo de dupla importância. Primeiro, é aquilo que a gente já vem falando nos outros módulos. A meiose, ela é importante para poder manter o número de cromossomos de uma espécie. Porque um zigoto 2N ele vai reproduzir as células por mitose, produzindo um organismo adulto com as células 2N. E esse organismo adulto com as células 2N, por meiose, vai produzir gametas N, que vão ser fecundados por outros gametas N, vindo do outro organismo, para virar de novo um organismo, um zigoto 2N, que por mitose vai produzir um organismo adulto. Ou seja, a meiose é importante porque ela reduz o número de cromossomos nos gametas e com isso mantém o número de cromossomos da espécie, sem alteração, ok? Outra importância da meiose é o que a gente vai gastar tempo aqui, o maior tempo aqui falando da divisão 1 da meiose, que é o crossing over, que vocês já ouviram falar. O crossing over seriam permutações, combinações dos cromossomos homólogos, que isso acontece na meiose e não na mitose. Lembra dos cromossomos homólogos? O que são? A gente tem 2 tipos de cromossomo numa célula 2N. Um que veio do pai e um que veio da mãe. Esses 2 cromossomos, um que veio do pai e um que veio da mãe, eles chamam homólogos, eles são homólogos. Porque eles têm homologia, eles trazem as mesmas informações. Esses 2 cromossomos, na meiose, diferente da mitose, eles vão trocar pedaços entre si. E nessa troca de pedaços entre si, a gente vai ver como isso acontece, que é o que a gente chama de crossing over, essa troca de pedaços aumenta a variabilidade genética. E aumentando a variabilidade genética, você aumenta a capacidade das espécies de gerar variantes que possam sobreviver a mudanças ambientais, por exemplo, permanecendo a espécie, mesmo se alguns forem selecionados pela seleção natural, alguns forem mortos por algumas características que eles não tinham ou que tinham. Então, quanto maior a variabilidade de organismos numa espécie, maior a chance da espécie sobreviver a uma catástrofe que possa dizimar vários deles. Digamos que uma pandemia como, por exemplo, de coronavírus, tivesse a capacidade de arrasar a população do planeta, não ia acabar a espécie humana. Existiriam aqueles que, por variabilidade genética, que o crossing over faz um papel importante nessa variabilidade, trocando pedaços e recombinando o DNA, essa variabilidade genética iria criar alguns organismos que seriam resistentes, por exemplo. E esses organismos iriam fazer com que a espécie continuasse existindo, mesmo depois de uma catástrofe que matasse a maioria. Ok? Bom, a meiose, então, ela, como eu disse, tem 2 divisões. E a mais importante para a gente aqui agora é a primeira divisão da meiose, ou divisão 1 da meiose. Essa divisão 1 da meiose ela é mais lenta, ela é longa, demora mais do que a divisão 2. Divisão 2 é uma mitose igualzinho a qualquer outra. Mas a divisão 1, ela é lenta. E como ela é lenta, ela tem uma prófase lenta também. E uma prófase mais demorada, com mais passos, a gente consegue tirar fotos de momentos específicos de tudo que acontece nessa prófase 1, que é onde acontece o crossing over, essas trocas de fragmentos, de pedaços aí dos cromossomos, aumentando a variabilidade genética. Dessa maneira, então, a gente vai detalhar aqui agora a divisão 1 da meiose, não estamos falando da 2, existem 2 divisões. Divisão 1 da meiose, onde uma célula 2N vai produzir no final 2 células N. Uma célula 2N vai
vai passar pela divisão 1 e produzir no final 2 células N, com metade do número de cromossomos, um de cada tipo. A divisão 2 vai pegar cada uma dessas células N e vai produzir no final, para cada uma delas, 2 células N. Lembra que a gente viu em mitose que uma célula N vira 2 células N? É aqui. Então, no fim das contas, você tem divisão 1, uma célula 2N vira 2 células N, e na divisão 2 da meiose, 2 células N cada uma vão virar, cada uma delas, mais 2 células N. No total, 4 células N. Por isso que a meiose começa com 2N e chega no final com 4 células N em cada um. Ok? Vamos lá, então, para a primeira divisão. Ela tem uma prófase longa, como eu falei, e essa prófase longa é dividida em etapas, em fases. Quais são as fases da prófase 1 da meiose 1? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Quais são essas fases? Vamos lá. Leptóteno. Antes do leptóteno, desculpa, vamos aqui. Algumas características principais só para a gente chamar a atenção, e eu vou só apontar na hora que eu estiver passando nas fases ali, que é ali que aquilo está acontecendo. Essa prófase longa, dividida em vários estágios, ao longo desses 5 estágios, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, ao longo deles nós vamos ter pareamento dos cromossomos homólogos, isso é muito importante. Cromossomos homólogos são iguais. Lembra que lá na mitose, eles ficavam no meio da célula. Ficando no meio da célula, eles ficavam alinhados e não aos pares, os homólogos ficavam alinhados. As fibras do fuso vinham do lado e pegavam, ligavam no centrômero de cada um dos cromossomos para depois vir um para um lado, metade para um lado e metade para o outro. Uma cópia para um lado e uma cópia para o outro. Na meiose, eles não vão ficar alinhados, eles vão ficar aos pares. O cromossomo número 1 vai ficar do lado do 1, o 1 do seu pai vai ficar do lado do 1 da sua mãe, o 2 do seu pai do lado do 2 da sua mãe e assim por diante. Os homólogos vão ficando aos pares. E como eles vão ficando aos pares, isso daqui vai fazer com que as fibras do fuso, na hora que elas vierem fundir, elas vêm de cada lado, ao invés de elas pegarem fibra de um lado e do outro de um mesmo cromossomo, elas vão pegar de um lado de um cromossomo e do outro cromossomo. E na hora que for puxar um para um lado e para o outro, ao invés de dividir o centrômero no meio, vai, na verdade, puxar um cromossomo inteiro duplicado para um lado e o outro cromossomo inteiro duplicado para o outro. Então, um cromossomo com o dobro da quantidade de DNA vai para um lado e o outro com o dobro da quantidade de DNA vai para o outro. Então, não tem divisão de centrômero, tem separação de homólogos. Então, o que acontece na divisão 1 da meiose? Pareamento dos cromossomos homólogos. Depois, a ausência de divisão dos centrômeros, porque, na verdade, vão separar cromossomos e não cópias do DNA que estavam no mesmo cromossomo, e vai acontecer o crossing over, que é as trocas de pedaços que a gente vai ver aqui, ok? Vamos continuar. Prófase 1, leptóteno. No leptóteno, os cromossomos começam a se condensar, e aquilo lá começa a se enrolar nas estonas, começa a se condensar, a célula não vai mais conseguir ler aquele DNA, produzir proteína. É isso que está acontecendo. Isso está acontecendo lá dentro do núcleo. Leptóteno, cromossomo começando a se condensar. Lembra que todas essas fases são prófase 1, elas vão terminar na metáfase. Os cromossomos lá no meio da célula. Tudo que vai acontecer antes, que a gente vai falar aqui, é na prófase 1. Leptóteno, cromossomos começam a se condensar, mas eles ainda você não consegue diferenciar e ver que é cromossomo aquilo ali. Ao longo dos cromossomos, você tem aqueles grânulos se condensando e o centrômero começa a aparecer, mas ainda aquilo ali está começando a condensação. Tá? Ainda no leptóteno, cada cromossomo já está visível lá no final do leptóteno, em 2 cromátides ali, o centrômero está começando a aparecer, aquilo ali você já consegue diferenciar que aquilo é cromossomo, ok? Mas você ainda não tem aquele padrão de cromossomo bonitinho de metáfase que a gente vai ver só lá depois da prófase. Eu estou ainda aqui na prófase, certo? No leptóteno. Ou seja, eu estou no caminho da condensação dos cromossomos, ok? É uma imagem como essa aqui. Eles estão se condensando, não estão mais ativos, mas eles ainda estão no processo de condensação. Aí vem o zigóteno. Zigóteno, os cromossomos já estão um pouco mais condensados e os homólogos vão ficar um do lado do outro, aos pares. Então, no leptóteno, eles vão se condensar. No zigóteno, vai acontecer o pareamento dos cromossomos homólogos. Preste atenção nisso para o vestibular. No zigóteno, da divisão 1 da meiose, você tem o pareamento dos cromossomos homólogos. E ainda no zigóteno, nós vamos ter o que a gente chama de ligação bivalente.
esses cromossomos homólogos, eles se uniram não, eles ficaram aos pares, um do lado do outro, cada gene equivalente na altura ali, na mesma posição do outro, todos alinhados, ok? Por isso a gente fala de uma ligação bivalente. E aí, quando eles estão ali ao lado, um do lado do outro, você vai ter o início da fase paquítono. Então, leptóteno se condensando, zigóteno fica um do lado do outro. Essa ligação bivalente deles chama sinapse, eles ficam um do lado alinhadinho com o outro. Zigóteno. Paquítono, os cromossomos já estão num grau de condensação grande. E aí essa condensação grande já dá para ver nitidamente que eles têm braços, eles estão duplicados. E eles estão grudados ali, eles estão um do lado do outro porque eles fizeram a sinapse lá no zigóteno. Estão grudados um no outro e esse conjunto de cromossomos homólogos, um grudado no outro, a gente vai falar que a gente tem ali uma tétrade, ou seja, porque eu tenho duas cromátides de um cromossomo, porque ele está duplicado, duas cromátides do outro cromossomo duplicado, homólogos um do lado do outro, que se uniram formando uma tétrade, ok? E eles estão alinhados formando a sinapse, constituindo a sinapse, que é essa ligação entre eles ali. Em seguida, os cromossomos homólogos, essa união entre eles fica tão grande, que eles cruzam as perninhas. É isso que acontece. Então, leptóteno condensando. Zigóteno, sinapse, ficam os homólogos um do lado do outro. Paquítono, tão ligados um com o outro, que eles cruzam as perninhas. Isso é o crossing over, ok? Eles invertem, o que era de um lado vai para o outro, o que era do outro vem para esse lado, inverte. Eles invertem de tão unidos que eles estão. E quando eles invertem, é que acontece o crossing over, as trocas de pedaço. O pedaço que era daqui, na hora que troca, o gene que está do lado de cá passou para lá. O gene que está do lado de cá passou para lá. Equivalentes. Não fica desalinhado. Então, no paquítono eles trocam as perninhas de forma que o que está na sequência do cromossomo do lado de cá, ele veio do outro. O que está do lado de cá, veio do outro lado. Estão cruzados, estão trocados. Esse é o paquítono. Ok? Aí, seguindo nisso, depois que eles fizeram essa troca, que é a permutação ali, os pedacinhos do DNA de um e do outro se soltam e trocam. O que era desse cromossomo que veio para cá, ele solta e prende no cromossomo de cá. O que era desse que veio para cá, solta e prende no cromossomo de cá. Na hora que eles se separarem, a ponta, por exemplo, desse cromossomo aqui veio do outro. E a ponta desse daqui veio do outro. Eles simplesmente trocaram os pedaços. Isso é o crossing over, ok? Isso aconteceu no paquítono, que é uma subfase da prófase 1, da divisão 1 da meiose, ok? Aí vem o diplóteno. O diplóteno é quando já foi feita essa troca aqui do paquítono, mas eles ainda estão grudados assim. Eles só cruzaram a perninha. O diplóteno, eles começam a ser puxados. Eles começam a separar. Então, no diplóteno, você vê nitidamente aquele X ali, ó, de perninhas cruzadas. Eles ainda estão grudados, mas eles estão com as perninhas cruzadas e eles começam a caminhar para as pontas, desfazendo essa combinação. Isso é o diplóteno. Começa a separação dos homólogos. E aí, depois do diplóteno, esse X que vai caminhando ali para os lados, a gente chama de quiasma. Esse cruzamento de perninhas chama de quiasma. Ele acontece no paquítono, mas ele é mais visível no diplóteno porque os cromossomos estão começando a se separar. Depois disso, vem a diacinese. A diacinese é o final da prófase 1 da meiose, ou seja, no fim da prófase, o que acontece? Os cromossomos estão no máximo da condensação e se posicionam no meio da célula para ser divididos, para metáfase. Ou seja, a diacinese é quando terminou o quiasma. Leptóteno, condensou, zigóteno, sinapse, paquítono, crossing over, diplóteno, quiasma, você vê, diacinese, terminou de separar, mas os cromossomos homólogos estão um do lado do outro, no máximo da condensação, e começou a metáfase. Tudo bem? Leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno, diacinese, e está todo mundo prontinho no meio da célula, homólogos, um do lado do outro, depois de já ter feito a recombinação genética e feito todas as trocas que favorecem a variabilidade genética. Daqui para frente, gente,
é igual o que a gente já viu nas aulas anteriores. Depois da diacinese, eu tenho a metáfase 1 da meiose, onde os homólogos estão lado a lado, cadê a metáfase? Lado a lado no meio da célula. As fibras do fuso começam a se encurtar e elas vão puxando para cada lado. Quando elas puxam para cada lado, eu tenho a anáfase. Os cromossomos homólogos com os pedacinhos trocados lá no crossing over estão migrando um para cada lado. Quando eles chegam nos polos opostos, começa a formar a carioteca de novo e eles começam a descondensar, é a telófase 1. Terminou a telófase 1, eu tenho a diacinese e eu separo ali em 2 células. Logo em seguida, já começa a divisão 2 da meiose, que é o que a gente vai ver no próximo módulo.